Olá, alunos. Então, hoje a gente vai falar sobre a poluição atmosférica. A gente viu que nas aulas passadas a gente estava falando sobre a atmosfera, os ciclos da atmosfera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte, vamos dizer assim, ruim, que a gente acaba, a forma como a gente lida com esse recurso também, né, na atmosfera, é tão essencial para a vida, e como o nosso modo de vida acaba devolvendo para a atmosfera muitas vezes poluição e que acabam interferindo em vários funcionamentos do ecossistema. A ideia dessa aula é mostrar um pouquinho sobre isso, falar sobre alguns temas mais importantes, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ver o que é essa poluição atmosférica, as fontes dela, né? A gente está falando principalmente aqui da queima de combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? São os combustíveis à base de petróleo. Então, boa parte dos carros, das fábricas, algumas formas de produzir energia elétrica, como as termoelétricas, utilizam combustíveis fósseis como o carvão mineral para ferver lá, esquentar a água e gerar energia elétrica dessa forma. Foi disseminado por muito tempo esse como uma das principais formas de gerar energia, seja ela, né, energia elétrica. No Brasil não é tanto, né, a gente tem mais as hidrelétricas como fonte, mas em outros países onde não tem a quantidade de rios como no Brasil, eles usam combustíveis fósseis, né, carvão, né, petróleo para fazer sua geração de energia elétrica, né? Mas todo mundo, quando está usando o carro, né, quando está dos caminhões, dos transportes, os navios, os aviões, todos eles estão queimando combustível que libera, né, principalmente carbono na atmosfera e vários outros gases, como enxofre e nitrogênio, né, óxidos de nitrogênio, que são complicados, que a gente vai ver para frente o que eles podem causar, né? Poluição, tudo aquilo que existe em excesso no ambiente, que naturalmente não deveria estar lá, né? Nós causamos essa interferência no ambiente, né, de várias formas. É impossível que o ser humano sempre né, causou alterações, mas o nível das nossas alterações hoje é muito maior, né, do que no passado. Quanto mais as indústrias avançam, quanto mais o nosso consumo avança, né, a transformação da natureza em coisas que podem ser vendidas e compradas, tudo isso vai interferir no funcionamento da vida nesse planeta, né? Então, a gente tem os combustíveis fósseis como principal causador, né, emissor de poluição atmosférica, mas a gente também pode destacar as queimadas, né, queimando florestas, campos, que é uma realidade do Brasil, né? Se o Brasil ainda não emite tanto carbono na atmosfera por combustível fóssil, se comparar com outros países, as queimadas são nossa principal fonte de poluição atmosférica, né? Tem lugares que a gente viu nesses últimos anos o grau de poluição atmosférica gerado pelas queimadas na Amazônia, no Pantanal, que por conta de toda uma questão climática, trouxe essa fumaça para o sul do Brasil e para o sudeste, tendo vezes que até a chuva que caía trazia fuligem dessas queimadas. É uma coisa que até então a gente nunca tinha visto. Para ver o grau de impacto que uma queimada num lugar lá, né, muito distante da gente, pode chegar até a gente, né? Isso é uma das coisas que a gente discute muito. Tem pessoas que acham que a poluição atmosférica em um lugar vai ficar concentrada só naquele lugar e só vai ter problemas talvez naquele local, né? Como se tivesse como prender, né, essa circulação de ar na nossa atmosfera. O que acontece, a poluição atmosférica gerada em um país, por exemplo, ela pode ser levada para vários outros pelas correntes de ar. Né? Então, a interferência que causa em todo o sistema de funcionamento climático do nosso planeta, né? Os óxidos de nitrogênio e enxofre, o enxofre é o S aqui, tá? A gente vai aprender mais para frente porque que tem o S como símbolo, né? O N do nitrogênio, mas com oxigênio fica óxido de nitrogênio. A gente vai ver o que é a chuva ácida, que é um grande problema também, que é uma das fontes também de poluição que a gente vai ver mais para frente, mas tem muito mais, né?
Então, vamos ver primeiro sobre a questão a gente está falando de efeito estufa, a gente, na verdade, está se referindo mais à questão do aquecimento global. Hoje dizem, não dá para falar aquecimento global porque parece que só esquenta, e quando, na verdade, existem lugares que fica muito mais frio. Mas a explicação para isso, ela é bem mais completa. A gente tem que entender ela como um fenômeno de mudança climática, né? O aquecimento, né, do planeta pode levar a mudanças climáticas. Tudo isso tem a ver com o efeito estufa. O efeito estufa, ele foi comprovado que existia por esse cara que está aparecendo aqui na foto aqui, né, o Svante Arrhenius. Em 1896, ele fez um experimento dentro de uma caixinha de vidro, injetando carbono dentro daquelas caixas, em outras caixas controle não, e ele provou que existia um aumento da temperatura com a concentração desse gás carbônico nas caixas. Então, ele mostrou que o carbono na atmosfera, que eles estavam já se preocupando com isso, porque lá mais ou menos nessa época que surgiu lá a grande revolução industrial, começaram a produzir as primeiras fábricas e utilizar o carvão mineral como fonte de energia para esquentar caldeiras e movimentar máquinas a vapor, e essa quantidade gigante de fábricas que foram se espalhando foram aumentando muito a concentração de carbono na atmosfera, queimando em carvão mineral, e, né, isso causou vários efeitos. Das pessoas a perceber isso foi o Svante Arrhenius mesmo. Quando ele viu que o carbono era um gás causador de um efeito estufa, que daí foi a tese que ele propôs, e, aliás, ele é um ganhador do Prêmio Nobel, lá em 1903, e ele provou que isso acontecia, e ele já previu que se continuarmos a emitir carbono para a atmosfera da forma como estava fazendo, né, aumento da temperatura global ia acontecer em 5 graus, né, que ele estava já prevendo 5 graus da temperatura a mais, conforme essa concentração ia aumentando, né? Então, começou aí, lá em 1896, a falar sobre essa ideia de aquecimento global, né? Vendo como é que eram as indústrias poluidoras e vendo que o carbono tinha essa capacidade de armazenar calor, né? Ele já previu o problema lá na frente, né? Depois, só em 1958, que começaram a detectar mesmo que o aumento do carbono estava acontecendo na atmosfera, ano a ano estava aumentando esse carbono, né? Depois, lá em 1988, eles criaram o IPCC, que é o painel intergovernamental, com vários cientistas de várias áreas, né, que estudam e tentam depois divulgar como é que está os relatórios, aí fazem relatórios para mostrar como é que está essa situação, tentar ver se está tendo uma diminuição na emissão de carbono, se as previsões estão se concretizando, de que se vai aumentar tantos graus, e qual é o efeito que isso pode ter em outros campos, né? Então, já se previu que se o aumento da temperatura dos oceanos, né, e da atmosfera começar a acontecer, alguns efeitos podem surgir, né? Primeiro vamos falar o que é o efeito estufa. Tá, aqui então já começou essa ideia de aquecimento global, mostrando que o carbono, e não só o carbono, mas vários outros gases que fazem esse efeito estufa, se ele fosse intensificado, nós teríamos problemas, né? Hoje a gente já sabe, isso está muito mais avançado, as evidências científicas que mostram isso, né? O efeito estufa, na verdade, é um efeito natural, é um processo natural que acontece na atmosfera da Terra, devido a essa concentração desses gases estufa, como carbono, como, né, metano e vários outros gases que têm essa capacidade de reter calor, né, nessa atmosfera, permitindo, então, que a vida se desenvolva aqui. Se não fosse o efeito estufa, nós teríamos uma temperatura muito mais baixa, em torno aí de menos 18 graus, isso em média, né? Claro que tem lugares que seriam muito mais frios que isso ainda, tá? Mas a média seria essa. Então, assim, a radiação solar, ela entra, essa aqui é uma estufa de planta, né? É como funciona o efeito estufa no planeta. Aquece o ar aqui internamente, e uma parte do calor fica presa aqui, e outra parte, ela é refletida, né? Então, assim, mais ou menos acontece assim no planeta, né? Como se fosse uma estufa verdadeira. Então, a boa parte da radiação solar, ela pode refletir para fora do planeta, principalmente a parte de oceanos, mas aonde existe, né,
essa capacidade de aquecer, principalmente dos continentes aqui, vai começando a esquentar a atmosfera da Terra, mantendo uma temperatura viável para a vida. Né? Se não fosse o efeito estufa, não tinha vida na Terra. Por exemplo, Marte é um planeta que tem uma atmosfera 1% da atmosfera da Terra. Isso faz com que praticamente não exista um efeito estufa lá, então as temperaturas variam muito, de 100 graus negativo para 100 graus positivo. Enfim, é praticamente impossível viver lá, porque por conta dessa ausência de uma atmosfera que teria um efeito estufa. Já ao contrário de muito efeito estufa, seria Vênus. Vênus, que é o nosso outro planeta vizinho aqui, que tem uma atmosfera muito cheia, muito carregada de gases, de carbono, de nitrogênio, né, de gases de efeito estufa, metano e tal. Ela é tão densa que não dá nem para ver, né, a superfície do planeta. E aí o calor chega a 600 graus, é um efeito estufa muito forte. E nós estamos nesse meio termo, do efeito estufa nem tão forte nem tão fraco, que permite uma temperatura ideal para que a água esteja líquida, para que a vida possa se desenvolver. Tá? Mas então, se é bom, o efeito estufa é bom, qual que é o problema? Né? Se ele é essencial para a vida. O problema está justamente na interferência humana. Né? A gente conseguiu modificar esse funcionamento desse efeito estufa e intensificar ele pela grande emissão de gases de efeito estufa, como carbono, principalmente, né? Então, o que isso pode gerar? Levar ao aquecimento, né, a temperatura global, aumentar a temperatura global da Terra. E quais as consequências disso? Extinção de vários animais e plantas, agricultura. Né? A gente vê já isso acontecendo hoje. Então, assim, as evidências científicas que foram ditas lá nos anos 80 para os efeitos que o aquecimento global teria, a gente está vendo hoje já. Tanto que alguns cientistas já acham já que a gente não tem mais como escapar desses efeitos. A gente tem que tentar agora minimizar esses efeitos, porque o que a gente deveria ter feito não foi feito nesses últimos 20 anos, e agora a gente vai ter as consequências. Já existem vários lugares, até, por exemplo, aqui em Santa Catarina mesmo, que no oeste de Santa Catarina não se consegue plantar em algumas épocas do ano, porque a seca extrema não tem como plantar, né? A extinção de animais, a gente vai ver daqui mais para frente sobre a questão, vários animais estão tendo dificuldade para sobreviver com o planeta esquentando, tá? O aumento de desastres naturais, como essas secas, né, enchentes, tempestades, o clima extremo era uma das coisas que era prevista, né, já há 30 anos atrás, com essa elevação da temperatura da Terra. A gente vê isso hoje, né? Furacões onde não deveria estar acontecendo, né? Excesso de chuva em alguns lugares, falta de chuva em outros, né? Frio extremo. Então, assim, o frio extremo não é o provar que aquecimento global é mentira. O frio extremo é uma das consequências previstas dessas mudanças climáticas que esse aquecimento poderia causar, né? Então, não tem nada de errado aí, né? Não foi ainda, não foi dito que era mentira o que está acontecendo. Na verdade, as evidências científicas só estão sendo comprovadas que isso aconteceu. Bom, o aumento de disseminação de doenças como dengue, malária, febre amarela, tá, isso tem muito a ver com a questão desse calor excessivo, proliferação de alguns dos insetos que transmitem essas doenças. Mas a gente está vendo um outro aumento da disseminação de doenças específica no caso do coronavírus, que também tem a ver com um pouco com intervenção humana, né? Não estou falando da questão da China, né, isso já foi provado que não é verdade. O vírus ele é da natureza, ninguém fez esse vírus de propósito, mas a nossa ação na natureza, destruindo ambientes naturais, fazendo com que animais que viviam isolados, que tinham vírus que para eles não faziam mal, fica muito mais próximo que esses vírus tenham contato com pessoas. Então é previsto que muito mais doenças apareçam se a gente continuar nesse nível de interferência na natureza, né? Então, assim, só para ter uma ideia, né, daqueles efeitos que a gente estava falando, hoje o maior exemplo de animal sofrendo com as mudanças climáticas são os animais de ambientes mais frios, como os ursos polares, que dependem de um clima frio para poder caçar focas. Ele precisa que a água lá no Ártico, lá no Polo Norte, que ele só vive no Polo Norte, né, congele para ele poder caçar focas. Isso não está mais acontecendo direito, então está tendo dificuldades para se alimentar.
Então, isso já está levando à morte de muitos animais que dependiam desse clima. Furacões estão se tornando proporções cada vez maiores, secas extremas, como a gente já teve até no Brasil, em São Paulo, que as pessoas não estavam começando a secar as represas que abastecem a cidade. Enfim, são todas consequências dessas mudanças climáticas que foram previstas, né? E a gente teve há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, a cúpula do clima, onde vários presidentes de vários países participaram para propor metas de quanto vai reduzir a quantidade de carbono que está sendo jogado na atmosfera, né? E isso já deveria ter sido feito há mais tempo para a gente poder reverter alguns problemas. Tanto que já imagina-se que já talvez reverter totalmente não, a gente vai ter que conseguir minimizar isso e precisa ser feito algo urgentemente. Que a gente vai ver depois no final da aula, que existem várias soluções para essas coisas, para esses problemas apresentados aqui, né? E negação da ciência é uma coisa que existe em todos os campos. A gente vê a negação da pandemia, a gente vê a negação de que funciona a vacina, a gente vê a negação inventar coisas que remédios que não funcionam, criar várias histórias, né? Essa desinformação acontece em todos os campos. E a ideia do aquecimento global também sofre desse problema. Tem muita gente desinformando sobre essa questão, dizendo que é mentira, porque hoje fez 5 graus, então o aquecimento global é mentira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um dia ou alguns dias fazer frio não muda a questão dessa temperatura global, né, vista ano a ano pelos cientistas. Existe um vídeo de um professor universitário que não tem assim tanto reconhecimento das universidades, dentro da universidade que ele da USP, que fala que o aquecimento global é mentira. É um cara falando que o aquecimento global é mentira, mas todas as coisas que ele fala é provado ao contrário por vários outros pesquisadores. Então, assim, as pessoas às vezes usam ele como exemplo de que, por ele ser um professor universitário, dá para, então, usar ele como exemplo de que isso é mentira. E contra centenas de milhares de outros pesquisadores de várias partes do mundo que nem se conhecem, que comprovam o contrário, tá? Enfim, esse tipo de negação científica é mais complicado de a gente ver, porque as mudanças climáticas, elas não são tão rápidas, tipo hoje e amanhã já acontece, não, leva algum tempo. Então, a negação fica mais fácil das pessoas acreditarem nessas mentiras, né? Diferente até da pandemia, que o que é falado hoje, amanhã já acontece, né? Daqui a algumas semanas, se alguém inventar alguma mentira, já pode, a própria realidade mostra, né, o contrário. Outra coisa que a gente vai falar agora, então, o efeito estufa, a gente falou, e aquecimento global. O efeito estufa é coisa boa, o aquecimento global é essa intensificação que a gente causa quando a gente emite uma grande quantidade de carbono na atmosfera, pelo queima de combustíveis, né, queimada de florestas, enfim. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a camada de ozônio. Mas né, a gente viu na aula passada, o que é a camada de ozônio mesmo? Essa concentração do gás ozônio, que fica mais ou menos entre 25 quilômetros de altitude da atmosfera da Terra. O ozônio é o oxigênio, isso aqui é 3 átomos de oxigênio, ficou O3, e ele fica lá nessa grande concentração de ozônio no alto da atmosfera, e ele barra cerca de 95% dos raios ultravioleta, né? Né, e serve como se fosse uma barreira para esses raios ultravioletas que são prejudiciais aos seres vivos, são cancerígenos, né, leva à morte de alguns seres, tipo algas, que fazem fotossíntese. Então, ele é extremamente prejudicial, esses raios ultravioletas. Então, né, e aí, a camada de ozônio é essa nossa barreira natural, que a gente tem filtra essa grande quantidade de raios ultravioleta. Então, ela é essencial para a vida também. Só que a gente inventou um negócio chamado CFC, que é o clorofluorcarbono. É uma substância que foi usada para usar nos aerosóis, né? Nos aerosóis que eu digo, tipo de... Antigamente, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui.
né, os desodorantes, né, e tal, usavam CFC, né, alguns refrigerantes, né, extintores de incêndio, né, vários tipos de que precisava pressurizar o gás, então usava-se esse CFC. Só que o CFC, ele vai para a atmosfera, ele reage com o ozônio, e aí acaba virando, né, outras substâncias, né, vira o oxigênio, ele decompõe o ozônio. Então, por muito tempo, isso principalmente nos anos 80, eles perceberam o estrago que o CFC estava causando, né? Diminuindo a concentração de ozônio lá nessas camadas mais altas da atmosfera. E aí a entrada de raios ultravioleta começou a ficar cada vez maior, câncer de pele começou a aumentar e começou a dar um monte de outros problemas, né? E aí eles tomaram uma medida bem importante. Eu vou ter que achar algum desodorante para trazer aqui. Eu coloco isso depois na, né, na aula de vocês. Mas, enfim, daí eles mudaram tiraram o CFC de circulação e tiveram que colocar outros componentes para fazer esse mesmo papel que o CFC faz, né? Para evitar esse tipo de problema, diminuir o tamanho do problema que estava causando, né? Então, é, é, com esse buraco na camada de ozônio, a radiação entrando aqui em maior quantidade, causando muito mais problemas de pele e para outros seres vivos também, né? A gente chamou isso por muito tempo de buraco na camada de ozônio. Só que essa é uma das poucas, né, coisas boas que a gente tem para falar nessa aula, né? Esse buraco na camada de ozônio, ele vem diminuindo ano a ano, né? A gente chegou agora ao menor tamanho aí desde 1982. Isso foi visto em 2019, na verdade. Mas ele vem diminuindo de ano a ano. Ele fica muito perto sempre das regiões polares, pega um pedacinho da América do Sul, onde a gente está, mais ou menos, essa diminuição. Então, vem diminuindo ano a ano esse buraco na camada de ozônio. Resultado de uma decisão de tirar uma substância que estava causando um problema, né, que era o CFC de circulação, e achar um substituto para ele. E isso deu muito certo, tá vendo? Então, um exemplo que dá para você mudar a forma como você está, né, tá agindo, né, tirar aquilo, substituir para melhorar a condição, né, ambiental, né? Um exemplo bem sucedido, a questão de tirar o CFC de circulação para parar de causar problema na camada de ozônio. Né? Mesmo assim, a gente tem que lembrar que a gente precisa usar o filtro solar, porque mesmo filtrando boa parte dos raios ultravioleta, uma parte ainda entra na nossa, chega até a gente, e dependendo do horário que você está pegando o sol, você tem que passar filtro solar para evitar problemas, né? Câncer de pele, principalmente. Agora a gente vai falar um outro problema, né, que tem a ver com a poluição atmosférica, que é a chuva ácida. Então, o que é a chuva ácida? É um fenômeno que acontece na atmosfera, né, principalmente em lugares onde existe muita indústria, né, ou essa concentração de gases de queima de combustível é muito grande, cidades muito grandes, onde tem muito carro queimando combustível à base de gasolina, libera gases de enxofre, né, de nitrogênio, óxido de nitrogênio, liberando isso na atmosfera. O que vai começar a acontecer? Vai concentrar isso na atmosfera e vai começar a chover uma água misturada com ácidos, né? Que vai causar muitos problemas. Vamos ver como é que ela funciona, né? Então aqui a gente tem aqui o exemplo aqui, ó, as emissões. Né, casas aqui, seria uma casa que está queimando combustível, às vezes, para aquecer a casa, como é nos Estados Unidos, o aquecimento lá e tal. Mas os carros também queimando combustível, liberando enxofre na atmosfera, as fábricas queimando combustível e liberando, né, enxofre na atmosfera. Tudo isso, em contar esse enxofre, esses óxidos de nitrogênio, vão reagir com a água que está lá nas nuvens, né? E vai começar a formar ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, e aí a chuva, quando cair, vai cair carregando esses ácidos junto, né? Então, um problema bem complicado, né? Aí vai causar o quê? Vai matar as plantas, aonde chover, né, onde essa concentração dos ácidos for maior, vai causar corrosão em algumas coisas que são mais sensíveis, como as estátuas de mármore que tiveram corrosão, mortandade da vida aquática, né, os peixes em lagos,
em rios, vão aparecer mortos por conta dessa modificação, dessa acidez na água, né, e até problemas para as pessoas que, né, tomam água, captam, de repente, a água da chuva, ou tomam água de algum rio, né, com essas, que não tem essa correção da acidez, pode levar a problemas também. Um exemplo bem claro que ficou esquecido, e a gente sempre tem que lembrar, foi o que aconteceu em Cubatão, em São Paulo, uma cidade de São Paulo, que foi uma grande cidade cheia de indústria, principalmente indústria ligada ao petróleo. Então, aqui tem uma foto do pessoal aqui andando nessa cidade, pode ver a fumaça saindo das indústrias de petróleo, queimando muita fumaça dessa queima de combustíveis fósseis. E aí, liberando enxofre e todas aquelas coisas que a gente estava falando. A chuva ácida lá era tão intensa que as pessoas sentiam na pele quando chovia. E toda a vegetação da Serra do Mar, lá daquela região, começou a morrer por conta da chuva ácida. Teve vários outros problemas também, como crianças nascendo com problemas de malformação, né, várias doenças de pele. Um monte de gente teve muitos problemas nessa época. Mas o maior de todos os problemas foi uma vez que, como não tinha mais vegetação nas serras, né, nessas montanhas, teve uma vez que a chuva carregou toda essa terra, pedras e tudo, para baixo e soterrou vilas, enfim. As pessoas acabaram morrendo por conta porque não tinha cobertura da vegetação ali, porque foi morta pela chuva ácida, essa vegetação que tinha ali. Então, um problema gigantesco que foi conhecido como desastre de Cubatão. Cubatão, que é uma cidade tipo um vale, nos anos 80, ela era conhecida como o Vale da Morte, porque era muita poluição, né? Poluição na água, poluição no ar, né? E as pessoas viviam ali naquelas condições quase, né, sem nenhuma condição de saúde, com vários problemas de saúde causados por essa poluição. Enfim, depois que aconteceu todas essas tragédias, eles tiveram que mudar essa né, imagem da cidade de Cubatão e investir em indústrias menos poluidoras e reflorestar as serras de novo, jogando sementes de helicóptero até, para tentar recuperar essa situação. Então, hoje a situação está bem melhor, né, mas não quer dizer que ela não é uma cidade ainda que sofre com a poluição, né, como vários lugares no Brasil, né. A inversão térmica é outra situação que acontece por conta da poluição. É um efeito também natural, que acontece principalmente no inverno, mas com a poluição atmosférica isso fica muito pior, né? Que a gente tem uma imagem que pode ser São Paulo, mas podia ser Joinville, no centro da cidade, em dia de muita movimentação, em um dia de inverno, onde a fumaça dessa poluição não consegue subir. E é justamente isso. Ela é um fenômeno que acontece principalmente em cidades bem urbanizadas, com muitas indústrias, muitos carros liberando fumaça, né? E essa fumaça toda fica retida nas camadas mais baixas da atmosfera. Aqui a gente vê o seguinte, então, assim, numa situação normal, tem o ar quente, ar frio, o ar mais frio. O ar quente, ele tende a subir, né, porque ele é menos denso, e aí ele sobe. Por isso que os balões sobem quando a gente enche de ar quente, né? E aí, nessa situação aqui, a poluição toda, junto com o ar quente, sobe e vai para as camadas mais altas da atmosfera. Mas uma situação de inversão térmica, principalmente no inverno, né? O que acontece é o seguinte: tem uma camada de ar frio aqui, a gente está sentindo frio aqui embaixo e tal. A camada de ar quente, que foi aquecida pelo sol, fica nesse meio, né? No meio, e o ar frio mais frio está lá em cima. Então, esse ar com a poluição, ele não consegue subir, ele fica preso aqui embaixo e a gente fica respirando toda essa poluição, né? Isso é inversão térmica. Né, tem essa inversão aqui entre as camadas de ar frio e ar quente. E a gente fica respirando essa poluição. E ela é problemática, né? Esses problemas respiratórios que vão causar, enfim, principalmente das crianças. E a gente não sabe exatamente o quanto, quer dizer, existem pesquisas, mas não é divulgado suficientemente para a gente saber o quanto isso faz mal para a gente. Talvez porque eles não tenham interesse que a gente saiba o quanto a poluição do ar causada pelos carros, causada pela queima da gasolina, né, que a gente não saiba o quanto isso nos afeta, mas afeta muito. A quantidade de pessoas com problema respiratório hoje em dia é muito maior do que há 40 anos atrás, né, e cada vez aumenta mais conforme as cidades ficam cada vez mais
mais urbanizadas, né, e com mais carros, com mais indústrias, né. Teve uma vez que aconteceu um grande evento, também um grande problema causado por essa inversão térmica. Não pela inversão térmica, a culpa não é da inversão térmica, a culpa é da poluição causada pelas próprias pessoas, né? E foi lá em Londres, que é o Grande Nevoeiro de 1952. 12 mil pessoas morreram. Por quê? Porque toda a fumaça da queima de carvão para manter as casas aquecidas, né, aquecendo, fervendo água, e um sistema lá de distribuição dessa água quente pela parede da casa para manter a casa aquecida. E essa queima de todo mundo queimando carvão, sem contar da indústria que, né, usava também bastante carvão na queima para produzir energia, fazia toda essa fumaça ficar na cidade de Londres. Normalmente ela já era fumaciada, essa cidade, mas com a inversão térmica ficou por muitos dias essa fumaça toda presa e as pessoas começaram a morrer sufocadas, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de um guarda de trânsito com uma tocha tentando mostrar para o motorista do ônibus qual era o caminho, porque não dava para enxergar nada, né? As pessoas se trancaram em casa, tentaram ficar com as janelas fechadas para tentar sobreviver a isso, porque não tinha para onde fugir. Toda a cidade estava coberta, presa naquela nuvem de fumaça por conta da inversão térmica, né? Um grande problema causado pela poluição atmosférica, né? Mostrando o quanto isso é prejudicial, né? Isso aqui aconteceu de uma vez só, mas a gente está em contato com a poluição atmosférica todos os dias um pouquinho, e isso um pouquinho vai causando problemas um pouquinho de cada vez, né? Tem solução para isso? Claro que tem solução, né? Para tudo tem solução, só basta querer e basta que os governos, né, e as empresas tomem as medidas necessárias para isso, né? Por exemplo, o uso de carros elétricos, né? Deixando de usar tanto combustível à base de gasolina, né? Uso de carros à base de nitrogênio, de hidrogênio, que nesse funcionamento ele libera água pelo cano de escape, não carbono, né? Muito menos prejudicial né, para a gente, né? Não causando poluição atmosférica. Então, são soluções que existem, só que ainda estão muito distantes da gente. Hein? As pessoas ainda né, a indústria ainda depende da gasolina, do petróleo, por uma questão econômica, né? Não se pensa na questão de saúde, por exemplo, e até da questão do planeta inteiro, do funcionamento do planeta inteiro. Energias renováveis, como a energia eólica, energia solar, substituindo termoelétricas, que são que usam combustível fóssil para ferver água e fazer energia elétrica. E o reflorestamento de florestas e proteção das florestas que ainda existem, porque as florestas têm uma tecnologia que né, funciona muito bem para tirar carbono da atmosfera quando ela faz fotossíntese. Lembra que quando ela faz fotossíntese, pega carbono, pega água e tal, transforma isso em glicose. Imagine uma floresta inteira fazendo isso, o quanto de carbono ela tira. Né? E quando a gente destrói uma floresta, né, ou então a própria queimada libera o carbono, depois a gente não vai ter mais essas plantas no lugar para tirar esse carbono da atmosfera. Então, as soluções existem, basta que as pessoas, né, decidam, né, elejam pessoas que tenham esse compromisso, né, escolham produtos que de repente não ajudam essa poluição atmosférica a ser maior, né, enfim. Isso tudo tem a ver, a gente tem a nossa responsabilidade, e a gente precisa fazer alguma coisa enquanto ainda é tempo, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!